Galera, seja bem-vindo no canal Cruzeiro Sem Fronteira. Vamos para mais um giro de notícia do Cruzeiro Cabuloso, o maior de Minas. Os jogadores mal voltaram da folga e a coisa já tá quente. Os bastidores já estão pegando fogo. Bora lá conferir. Mas antes disso, você que chegou até aqui e não é inscrito, aquele pedido clássico e cabuloso que nem o do Cruzeiro. Se inscreva, deixe o seu like e comente. E compartilhe, isso ajuda muito o nosso canal. E fique até o final para vocês verem o que está acontecendo. Bora lá! Vamos ver notícias da representação do Cruzeiro. O Cruzeiro se representa logo mais. Ontem, o Jardim completou um mês sob o comando da Raposa. Vamos entender essa história toda e daqui a pouco o Samuca comenta. Fim da folia para os jogadores do Cruzeiro. Após o período de folga, os atletas celestes se reapresentam na Toca da Raposa hoje à tarde, com o foco voltado para a preparação do time. Recém-chegado à Raposa, o técnico Leonardo Jardim completou um mês à frente do clube e até o momento tem 2 empates e 1 derrota, culminando na eliminação do Campeonato Mineiro. Em termos de performance desportiva temos que passar para outro nível, que teremos que aproveitar esta paragem de 4 a 5 semanas para trabalhar mais, para corrigir alguns erros, porque também sofremos gols em quase todos os jogos, ou todos os jogos agora do Mineirão, e há muito trabalho para desenvolver para chegarmos ao patamar que pretendemos. E para passar para o outro nível, como disse o treinador, essa preparação será fundamental. De olho na estreia contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, colocar os jogadores para suar agora será importante para um bom início na competição. Sempre que jogamos com as equipas da Série B e da Série A, não conseguimos ganhar nenhum jogo. E empatamos 3 jogos com o América. Okay? Por isso temos que refletir, temos que analisar bem o que queremos e trabalhar, aproveitar este mês das 5 semanas para a gente trabalhar dentro do campo e fora do campo, de forma a construir uma equipa competitiva. Eu achei demais 3 dias de folga para esse elenco que, para falar bem a verdade, não merecia, né? Precisava era trabalhar muito mais pelo que apresentou nesse iniciozinho de temporada. Mas, tirando isso, o Cruzeiro vem vivendo momentos turbulentos há muito tempo, desde o ano passado, desde o final do Campeonato Brasileiro, a final da Sul-Americana, a questão do Diniz, quando saiu, depois não saiu, a pré-temporada, que parecia que estava tudo lindo, mas foi um período muito curto, não foi nem 10 dias lá nos Estados Unidos, depois volta aquela confusão, Fernando Diniz mandado embora. O Jardim já teve um tempo para conseguir diagnosticar como está esse elenco, para entender quais são os déficits, o que o Cruzeiro precisa melhorar, e a partir de agora é o momento dele começar a colocar em prática toda a sua ideia, todo o seu modelo, todo o seu estilo de trabalho, o seu modelo de jogo, porque agora ele tem um tempo muito grande. De agora até a estreia no Campeonato Brasileiro são aproximadamente 24 ou 25 dias, vai depender do dia da estreia exatamente, ali se vai ser dia 29 ou dia 30. Então que o Jardim ele tenha tempo, paz e tranquilidade para fazer o que ele quiser com esse elenco. Do carnaval, da folga, do descanso chega para todo mundo, também para os jogadores do Cruzeiro que tem a reapresentação marcada para hoje à tarde na Toca da Raposa. Não estava prevista dentro da programação uma folga tão, longa assim. O Cruzeiro que acabou depois do jogo treino do sábado contra a equipe Sub-20, dando esse descanso para os jogadores também no domingo, na segunda-feira, na terça-feira, e agora a reapresentação marcada para hoje à tarde. Várias definições também, Thiago, até porque o Cruzeiro tem no seu protocolo de preparação um jogo treino por semana. A gente aguarda o dessa semana para o sábado. Vamos aguardar também com relação ao adversário. O Cruzeiro que está muito próximo de fechar um amistoso, o Botafogo que está na pauta. Agora vamos aguardar para saber o local do jogo desse amistoso, se teremos portões abertos, portões fechados ao torcedor. Pelo menos 2 amistosos, previstos para serem marcados para agora nas próximas
próximas semanas. É um jogo treino por semana, pelo menos é o que pretende fazer o técnico Leonardo Jardim. Até porque, Thiago, ele vem aproveitando e a gente vem atualizando durante toda a programação da Itatiaia a avaliação que o técnico português vem realizando do elenco do Cruzeiro, né? O diagnóstico que ele vem tendo com relação a posições que o clube estava precisando de reforço logo depois da contratação do Wanderson, que vem do Internacional. O Cruzeiro disse que não sai ninguém, também não chega ninguém, pelo menos até a janela do meio do ano, mas a gente sabe que o Cruzeiro tem um elenco com muitas posições em que o clube tem um alto salário, a folha salarial que já ultrapassou aí 20 milhões, então empréstimos não estão descartados. Vamos aguardar o que vem avaliando do elenco, principalmente o técnico do Cruzeiro, e ele que tem os olhos voltados para as categorias de base, então pode acontecer o empréstimo de uma peça que acaba sobrecarregando a folha salarial para abrir um espaço para alguém da base. Isso pode sim, e é a apuração de momento. O Cruzeiro, Thiago, que ontem teve o Leonardo Jardim completando um mês no comando, e como esse mês passou rápido, esse mês em que não teve tantas oportunidades assim para avaliar na prática o elenco que ele tem à disposição, já que teve apenas 3 jogos, né? A estreia contra o Democrata Pantera em Sete Lagoas na última rodada da fase de grupos, e depois 2 jogos, 2 empates contra o América aí pela fase semifinal. Mas vamos aguardar, Thiago, até porque o Cruzeiro tem uma alta folha salarial e tem que abrir espaço também para a rapaziada das categorias de base, né, Thiago? É isso, a expectativa, né, desde a chegada do Jardim é que ele também possa aproveitar um pouco mais o que não aconteceu na atual gestão, né? A gente tem visto aí o Vitinho, por exemplo, jogando e fazendo gols lá no Goiás. O Joseph acaba de ser emprestado ao América e por mais que tenha dinheiro, por mais que haja investimento, não é saco sem fundo. Para dar retorno no futebol não tem outra saída que não seja aproveitar a base, né, Romano? E aí o que eu lamento é uma falta de política do clube, né? Entra treinador, sai treinador, um treinador não quer, o outro já quer, um gosta de trabalhar com garoto, outro não. Isso é uma falta de metodologia do clube, na minha concepção, porque o clube deve determinar, não, você é obrigado a trabalhar com X jogadores da base, você avalia esses jogadores da base, nós já avaliamos internamente com a nossa comissão técnica permanente, mas você tem a saída de jogadores que agora poderiam estar sendo aproveitados pelo Leonardo Jardim, sendo observados por ele, né? Vamos dar um exemplo, o Vidalba, que tem um alto salário. O Cruzeiro exerceu o poder de compra do Vidalba no final da temporada, $800 mil. Então, cerca aí Sendo que tinha Bruno Alves. Exatamente. O Pedrão tá emprestado, acho que é o Avaí. O Avaí, e tá bem titular absoluto. E não teve chance, né, cara? Exatamente. Capitão da base do Cruzeiro nos últimos 2 anos, o Pedrão acabou ficando no banco em alguns jogos, mas não entrou. E o Vidalba, dando um exemplo, foi negociado, comprado, o Cruzeiro exerceu o poder de compra junto ao Argentino Júnior. Ele que é esse zagueiro que o Cruzeiro tem ali pelo lado esquerdo, o mesmo lado em que atua o Bruno Alves, que o pessoal da base rasga elogios pro Bruno Alves. E aí você tem, por exemplo, a questão de jogadores, o Vitinho tá bem no Goiás, né? Você tem o João Pedro no Tombense. Tá tudo bem, o João Pedro tá recuperando, né? A confiança. A diretoria com a confiança dele. A imagem dele com a diretoria, mas você vê, tem jogadores que saíram do Cruzeiro porque o treinador não vou trabalhar com número X de jogadores da base. Eu acho que falta uma política dentro do clube de qualquer treinador que chegar e falar assim, toda a SAF é uma empresa, a empresa tem que dar lucro. Você consegue lucro porque negociando jogadores. E a base revelando jogadores é importante. Primeiro porque sai muito mais barato pro clube, pro time principal, você formar o jogador em casa. E depois ele valoriza e você acaba negociando. Ô Ale, é uma coisa cultural, não só do Cruzeiro, mas do futebol brasileiro, eu não sei, cara. Vem o gringo, claro que sim, buenos dias e tal. Eu não vi nada nesse Vidalba pra Cruzeiro ter comprado ele por $1 milhão. E passa muito, tem que pôr na conta do Diniz, né?
Segundo ele, tá tudo certo, vamos recuperar o jogador, o psicológico, os caras passam por muita dificuldade, mas na hora de prestigiar a base, prestigiou não, né, Diniz? Fez o Cruzeiro gastar $1 milhãozinho aí pra comprar o Vidalba, Lê. O Vidalba foi titular com qualquer outro jogador, né? Ele era o absoluto do Diniz, né? Tanto que o João Marcelo pegou ali uns 2, 3 jogos de banco. Eu ia falar isso. Né? Então, impressionante. E assim, eu acho que a gente tem como exemplo os rivais aí, você pegar os times que têm ganho mais campeonatos, tanto o Palmeiras como o Flamengo, que tem grandes investimentos também, evidentemente, mas você vê quantos jogadores eles revelam da base, né? Então, acho que serve sim como exemplo, né? Você trazer jogadores renomados é importante, evidentemente, para a conquista de títulos e para atrair o público, mas você ter um cuidado com a base, você tem um retorno não só técnico como financeiro. Eu citei esses 2 times aqui porque tem ganho mais títulos nos últimos anos e eu acho que deve servir de exemplo sim, sem dúvida alguma. É isso, vamos continuar no Cruzeiro com o Rubens Júnior. Fala aí, Rubinho. Fala sim, Thiago. Confirmando o meio-dia com 43 minutos. A gente falava anteriormente sobre os números, principalmente do técnico Leonardo Jardim, há pouco recém-chegado no Cruzeiro em um mês. Ele que completou ontem, tem apenas 3 partidas e complementando os números do Cruzeiro nesse campeonato estadual, como oscilou também, né, no comando, até para a definição do elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro. Iniciou com o Fernando Diniz, que teve 3 jogos com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Depois, né, de ter participado também do torneio dos Estados Unidos, com o Wesley Carvalho, o Cruzeiro teve 4 jogos e ao todo no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro 10 partidas com 3 vitórias, foi contra o Tombense, contra o Itaberito, contra o Uberlândia, 3 empates contra o Betim, contra o América 3 vezes e 3 derrotas que contra o Atlético e também o Democrata Pantera. Por isso o Cruzeiro vai colhendo, né, esse tempo de recuperação para entrar bem no Campeonato Brasileiro. O torcedor já ansioso esta semana também, porque na sexta-feira teremos o lançamento da nova camisa do Cruzeiro nas lojas, né, de Belo Horizonte, com a presença de atletas, né, nas unidades. Então, é esse time do Cruzeiro que à tarde se reapresenta em um mês de preparação e vamos aguardar, Thiago, para saber contra quem o amistoso será feito, 2 amistosos. Como vai ser a presença do torcedor ou não, é o Cruzeiro que tem o Leonardo Jardim recebendo a rapaziada agora à tarde. Na toca, Thiago. Boa, Rubens. É isso aí, galera. O elenco do Cruzeiro, os jogadores já volta a Minas Gerais, os que estavam de folga, os que viajaram. E essa tarde reapresenta e que agora o Jardim veio fazer aquele preparo, o de sempre, né? Os treinos, preparo físico e que agora uma nova era do início do ano para o nosso cabuloso e que agora venha dar tudo certo. O que vocês acharam, o que vocês acham? Comente aí, você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva. E vamos que a gente ganhe pelo menos um título, 2 títulos este ano, para compensar esse mal de início de ano. Até o próximo vídeo, que Papai do Céu abençoe. Fui!